Muitos miúdos até andam na pedopsiquiatria ou na pediatria do desenvolvimento. Os da neuropediatria são menos, porque depois a neuropediatria está mais dedicada a outras áreas, não é? Isto fica aqui um bocadinho na terra de ninguém. E quando nos chegam, que vieram e é para continuação de cuidados para a idade adulta, a gente até treme. Muito bem-vindos à minha casa, à nossa comunidade. Este é o nosso podcast tipicamente Divergentes, onde vamos abordar a PHDA de uma forma descontraída. Eu espero que gostem, relaxem e aproveitem. Hoje eu tenho comigo a Maria José Silva. A Maria José é neurologista de clínica de formação. Obrigada por teres vindo. Obrigada eu pelo convite. A Maria José é uma super mulher, é daquelas que não consegue estar quieta. Mãe, já é mãe do menino do Bento, portanto eu decidi a decisão de tomar a decisão de ter aqui a Maria José foi no sentido de nós temos uma abrangência da área da neurologia aplicada à PHDA e outras comorbidades associadas à PHDA. Maria, tu trabalhas no Hospital Padre Américo em Penafiel, neste momento a Unidade Local de Saúde do Dr. Miguel Sousa, dedicas-te muito às demências e às doenças de movimento e tens um particular gosto por complementar a terapêutica farmacológica com as abordagens hands-on de fundo baseado em atividade física. O que é que tu queres dizer com isto? Qual é a tua ideia daqui da abordagem da atividade física na neurologia? Vamos aqui falar de uma forma geral e entraremos no... Cada vez mais se fala que a atividade física tem uma influência direta no nosso cérebro e já há estudos em várias doenças e até em não doenças, em condições neurológicas, onde parece de facto existir alterações bioquímicas estruturais de fundo do nosso cérebro que se mostram benéficas na melhoria da qualidade de vida, mesmo que não modifiquem a história natural das doenças nesses pacientes. Ora, eu acho isso por demais importante numa altura em que nós temos na neurologia poucas curas, mas temos muitas formas de melhorar a qualidade de vida e acho que é nisso que nós nos temos que centrar. E se nos restringirmos apenas à prescrição de medicamentos, que são fundamentais em muitas doenças, mas em particular nas doenças do movimento e nas demências, onde estamos ainda longe de curar os doentes, se temos uma forma de complementar a farmacoterapia clássica com algo que fuja da regra, mas que possa melhorar a qualidade de vida dos doentes, por que não? É preciso a disponibilidade, não é? Das duas partes. Sim, para isso que eu te ia perguntar, se de facto essa teoria, que eu concordo a 1000%, como tu sabes, se é algo que é bem visto ou não, porque eu acho que a ideia que se tem, eu acho que é um bocadinho o que se passa, é que o utente, quando espera ir a uma consulta, espera que o médico passe exames, medicação, sim. Ou seja, no fundo um clínico já quase que não é bem aceito, entre aspas, se não passou medicação, não me compreendeu, não sabe o que é que eu tenho, mandou-me fazer exercício. Claro está que a medicação muitas vezes é necessária, como estavas a dizer e bem, e já iremos à parte da PHDA, mas num contexto geral, obviamente que ela é necessária, mas achas que a taxa de aceitação é algo... Não é tão alta como poderia ser, depende muito do contexto cultural, do contexto social e de nós médicos, não é? De quem está do outro lado da secretária. Porque nós temos que explicar ao doente claramente o problema que tem, o que é que pode esperar da evolução natural da doença, o que é que temos para lhe oferecer para melhorar a sua condição, o que é que faz a medicação e como é que podemos complementar isso de forma muito prática e muito realista, porque as pessoas precisam disso, não é? Não podemos criar nem entrar em utopias quando explicamos um problema de saúde. E se partirmos dessa premissa, o doente também sabe o que é que pode esperar. A partir daí temos que lhe explicar o que é que pode beneficiar com terapêuticas, eu não gosto de chamar alternativas, porque são coisas complementares. Exatamente. E não é alternativo a nada, é igualmente bom. E com isso conseguimos fidelizar os doentes às vezes aos tratamentos. Eu comecei a fazer isso com doentes de várias faixas etárias, nomeadamente com doença de Parkinson, e a aceitação foi boa. Claro que alguns perguntavam, doutora, mas então eu vou para a fisioterapia? Porque é aquele clássico, não é? Vou para a fisioterapia, melhor tudo, porque tenho um problema do movimento. O problema é que a fisioterapia, neste caso particular, é algo passivo. Certo. E seja na cognição, seja no movimento, seja na inflamação do nosso cérebro, do sistema nervoso central ou periférico, tudo o que seja passivo não é tão bom como algo ativo. Claro. E o exercício físico é ativo, portanto trará um benefício superior. E a aceitação dos doentes, quando começam a perceber o que é que podem beneficiar,
que não estão limitados e que podem frequentar uma atividade em público, é tão melhor quanto mais eu lhes consiga mostrar os benefícios. E é também retirar um bocadinho o estereótipo e dizer, claro, que o senhor não está bem, não está igual aos outros. Não significa que não possa melhorar a sua condição. Portanto, deixe lá, o problema muitas vezes está nos olhos de quem vê e não em si. Portanto, se não mexe tão bem, mas com o exercício pode mexer melhor, com o tempo vai se sentir mais integrado. Mas é preciso ter esta conversa. Agora, também é preciso que quem aconselhe não diga só vai fazer exercício. Certo. Não é? Portanto, é preciso que as pessoas por dentro percebam o que é que podem recomendar e que o doente perceba que a pessoa está a ser genuína, que não está a dizer, porque agora vem nos livros que se deve recomendar, que o médico deve prescrever atividade física, não é? Ainda há pouco tempo houve muitas notícias. Exatamente, portanto, é preciso a pessoa dar exemplos concretos, não é? Eu tinha uma senhora com 70 e muitos anos, de uma aldeia remota de Sinfãs, que vinha à minha consulta, parkinsónica. E eu dei-lhe muito nos inícios de estar no Padre América, foi para lá em 2014, fez agora 10 anos em maio, e eu disse, olha, podes experimentar fazer isso na soleira da porta, com uma vassoura, com feijões para treinar a motricidade fina. Portanto, dei-lhe uma série de dicas práticas para o dia-a-dia. E em consultas subsequentes a senhora entrava, mas era assim, até mexer com as pernas e, doutor, olha, agora tenho feito isto, está a ver, olha, já estou mais ágil, já consigo fazer, sim. Portanto, não vamos complicar, vamos descomplicar, mas incentivar. Certo. E é preciso um compromisso das duas partes, claramente. Vou soltar aqui um bocadinho isto, porque ia-te perguntar mais para a frente como é que é uma consulta com a Maria, mas já me explicaste aqui mais ou menos o que é uma consulta com a Maria. Porque a neurologia é fundamental em várias áreas e não só muito restrita, ok, é uma demência, é uma mudança de movimento, ok, vamos aqui abrir um bocadinho mais o leque. Porque quando nós estamos, ok, a ti chegam obviamente mais casos, suponho, mais dedicados à demência, a doenças de movimento, mas efetivamente chegam muito tipo de casos, não é? Portanto, sim. Os casos quando são triados chega um bocadinho de todo o lado e de todo o género. No teu caso, como tu trabalhas no Hospital Penafiel, portanto é um hospital público e portanto os casos são triados, calculo de uma forma um bocadinho diferente. Por exemplo, quando nós vamos em contexto privado a um neurologista, nós já vamos tentar ver quem é o neurologista, em que áreas é que se dedica, etc, etc. E por acaso, o meu caso foi um caso um bocado flagrante nesse sentido. O meu diagnóstico veio a partir de um neurologista, ou seja, não foi o próprio neurologista que fez o diagnóstico, mas aqui a questão é um bocadinho essa, ou seja, qual é a tua percepção também da formação que há, ou seja, a formação e a informação que há para a neurologia, e também um bocadinho a sensibilidade que há, porque no meu caso o neurologista... ele teve a sensibilidade de perceber, ok, não é algo que eu possa tratar, e efetivamente fizemos exames, não era, por isso eu vou ter que caminhar para a psiquiatria, que eu acho que é quem melhor te vai tratar. Curiosamente, aconteceu exatamente o mesmo com o meu pai. O mesmo neurologista disse, olha, não é algo que eu acho que possa tratar, vou encaminhar para a psicologia, e de facto foi o que aconteceu. Mas no teu ponto de vista, como é que está aqui um bocadinho esta parte da formação e informação? Porque a sensação que nós temos, não é, de quem está de fora do utente, é que é tudo igual. Portanto, o médico é tudo igual, não vale a pena uma pessoa procurar, não vale a pena... Ou seja, como é que as pessoas sabem para onde vão, o que escolher, como escolher? Porque não é assim tão simples. Ou quando vão, já irem preparadas para. E do vosso lado, como é que vocês também podem melhorar aqui um bocadinho a vossa abordagem ao utente? A neurologia é um mundo, sempre foi, não é? Pronto. E cada vez mais esse mundo é maior e a especificidade nos diagnósticos e nas patologias também o é. E, portanto, nós tivemos que nos diferenciar, não fazemos todos neurologia geral, mas depois sabemos um bocadinho mais de determinadas áreas. E já começa a ser do conhecimento, mesmo nos hospitais públicos, são triados depois de acordo com a especificidade de cada médico. Mas já nos sítios onde trabalhamos fora, já começa a haver um cuidado de clínicas, hospitais, maiores ou mais pequenos, de haver uma publicitação das áreas a que se dedicam mais a determinado médico. Uma resenha do currículo, pronto, de áreas de diferenciação. Exatamente. Para que as pessoas já comecem, não só pelo boca a boca, que ainda é muito válido, e é se calhar a maioria da referenciação vem daí, mas que as pessoas saibam quem hão de procurar, porque obviamente o que nós muitas vezes fazemos é isso, vem alguém, imaginemos, vem ter comigo, umas dores de cabeça, uma coisa mais banal, ok, mais complexa dentro de áreas das cefaleias, e digo, olha, procurando-se colega X, Y ou Z, porque se dedica mais a isto. E é mesmo assim que tem que ser, não podemos ser golosos e querer tudo para nós, exatamente. Porque não temos já os conhecimentos detalhados para isso. A publicitação das áreas de diferenciação nos hospitais públicos é internamente que é feito, e os privados já começam a ter esse cuidado, portanto, aí é
no fundo, um trabalho de casa de quem procura, de Sim. tentar ver se eu tenho um problema, custa-me a dormir, não é? Deixa-me ver se eu encontro aqui, não é? Quem claro. é que se dedica mais a isto, porque depois pode não ser um problema de sono, e podemos então depois divergir e isso ser só a ponta do iceberg, mas para a pessoa se tentar orientar um bocadinho mais. Isso é fundamental, que é para não se perder muito tempo, não é? Eu costumo dizer aos doentes, se me dói um joelho eu não vou ao cardiologista. Exatamente, sim. Não é? Portanto, tentar direcionar entre a psiquiatria e a neurologia, mas isso para o doente ou para a pessoa que não é médica, não é fácil às vezes a distinção, onde é que acaba um e começa o outro, e muitas vezes há esta referenciação cruzada, não é? Olha, não é muito da minha área, é mais do psiquiatra, e aí é impossível o utilizador, não é? Saber a quem é que se há de dirigir primeiro, e então se falarmos do que nos traz aqui hoje, ainda mais, porque as apresentações são tão variadas e tão dispares, que a pessoa pode pensar, eu estou confusa, a minha cabeça parece que não funciona, vou ao neurologista, tenho medo de ter uma demência. Acho que é um bocadinho o primeiro impulso, não é? Não é? E portanto a pessoa vai pelo aquilo que sente e pela aproximação que acha que a especialidade lhe soa que vai ajudar mais. O que depois tem que haver é a humildade de quem está do outro lado da cadeira, não é? Da mesa, e dizer assim, olha, isto não é da minha área, e referenciar para ali. Mas acho que já começa a haver mais informação sobre quem é que se dedica a quê. Mas tem que haver uma pesquisa, não é? Sim, informação já começamos a ver. Aqui a articulação entre a neurologia e a psiquiatria que não tenho a certeza absoluta. Lá está, no meu caso correu bem, mas no meu caso eu conhecia já bem o neurologista em causa, e que também por acaso é um neurologista que se dedica a doenças do movimento. Portanto, eu própria já o conhecia bem. A psiquiatra, por outro lado, não conhecia, passei a conhecer por recomendação do neurologista, mas não tenho a certeza de que de facto essa articulação ocorra assim também. Principalmente, como estavas a falar e bem, quando estamos a falar desta área em concreto, quando estamos a falar da PHDA e de outras perturbações do neurodesenvolvimento, quer dizer, um autismo, PHDA, o que for, como te expliquei, comigo foi assim, portanto eu fui ao neurologista porque já era a segunda vez que tinha ido, não me sentia bem da primeira vez, não fiquei convencida, mas lá está. A primeira vez que fui, eu estava a terminar a minha tese até de mestrado no I3S, e o stress era imenso, era brutal. E o stress pior agrava muito este tipo de quadro, não é? E o que o neurologista me disse foi, não, isso é stress, não tem problema nenhum, pronto, tome isto se quiser, se não quiser não tome. Foi assim um tratamento um bocado... Mas a verdade é que quando há períodos de stress ou picos de stress, a retenção da informação é muito menor. Portanto, eu não estava satisfeita, obviamente, com a explicação, e procurei o outro neurologista, e foi aí que, de facto, a coisa aconteceu. Na PHDA, acredito que uma das coisas acontece, ou ainda não há muito reconhecimento, porque não há, ainda mesmo os próprios utentes estão assim um bocadinho quase que atrás do arbusto a ver quem é que tem, quem não tem, o que é que se ouve, o que é que não se ouve, porque eu, por exemplo, recebo às vezes algumas mensagens a perguntar e tudo mais. Não tenho a certeza, ou seja, se é muito prevalente ou não na neurologia, por exemplo, tu frequentemente receberes, não sei se talvez no privado ou no público isso é um bocadinho indiferente, ou não sei se a prevalência é maior num sítio que noutra, receberes muitos casos de pessoas que chegam lá com algumas queixas cognitivas, por exemplo, estavas a dizer, ok, uma queixa de sono, e claramente não é mais nada, não é? Portanto, já se excluiu outras causas, no meu caso excluíram-se todas as causas. Qual é a prevalência? E depois, ok, o encaminhamento, como é que seria o encaminhamento correto de um utente? Como é que é o acolhimento deste utente? Como é que seria o circuito ideal? Exatamente, sim, até mesmo para ajudar as pessoas a discernir, ok, vou ali, vou lá, também para terem alguma sensibilidade no onde ir, o que fazer e o que aceitar, porque depois também o médico disse está dito, não é? As pessoas não têm... Começando então pelo princípio, em termos de, e recuando um bocadinho, se falarmos do diagnóstico desta perturbação na infância, o conhecimento em geral na pedopsiquiatria, na pediatria geral e do desenvolvimento e na neuropediatria é muito maior do que se transpusermos estas especialidades para a psiquiatria e a neurologia de adultos nessa faixa etária. Porque, por maioria de razão, o diagnóstico foi standardizado e feito para a idade pediátrica, e portanto as especialidades dos adultos apenas contactaram com ela na sua formação quando passaram por essa vertente da infância. Nós, quando passamos no internato na neuropediatria, os psiquiatras que também têm formação na pedopsiquiatria. E é isso que se restringe o nosso contacto com a PHDA durante o internato. Não existe depois
nenhuma outra valência no nosso internato, nenhum outro estágio obrigatório onde seja versado. E isso fruto de quê? Fruto de que também a informação e o conhecimento desta perturbação na idade adulta, apesar de já se falar há muitos anos, e já há 20 anos na Europa que se anda a alertar para isto, ainda é um bocadinho um bicho-papão para as duas especialidades. Porque se a comorbilidade psiquiátrica já coexiste na infância e muitas vezes com outras perturbações do neurodesenvolvimento, e agora a própria perturbação do espectro autista até já nem é um fator de exclusão para o diagnóstico, na idade adulta é um grande tabu. Os neurologistas de adultos não sabem como é que hão de pegar nestas pessoas. Certo. Porque as crianças que foram diagnosticadas nos anos 90, nos anos 2000, cresceram, são adultos. Exatamente. E o que é que lhes acontece? Curou? Desapareceu? Continua? Os sintomas são diferentes porque há maturação cerebral a vários níveis, cognitivos, comportamentais, sociais, emocionais, há uma série de alterações fruto do crescimento e a apresentação não é necessariamente igual, não é? O adulto com PHDA não vai andar a saltar pelas cadeiras e por cima das mesas como a criança, não é? Portanto, as manifestações são diferentes. E a capacidade de discernir aquilo que seja fruto de um quadro depressivo, de um quadro ansioso, de uma perturbação de personalidade, borderline até, é muito difícil. E na clínica, no dia-a-dia, ainda mais. Portanto, há sempre um receio de estar a assumir que isto é uma PHDA diagnosticada no adulto, mas obviamente com início na infância, mesmo que não tenha sido esse diagnóstico, ou outra comorbilidade qualquer. E, portanto, seja os psiquiatras, seja os neurologistas, por questões de comportamento que nos cheguem à consulta, não é do pé para a mão que nós assumimos logo, isto se calhar é aquilo. Não é? Porquê? Porque a sensibilidade é menor, a formação é menor e os próprios critérios de diagnóstico são latos, existem, a própria escala de autorrelato ainda nem sequer está aferida para a população portuguesa. Sim. Portanto, há um grande receio em assumir o diagnóstico. Não há um biomarcador que permita ao neurologista ou ao psiquiatra dizer que isto traduz aquilo. Os próprios testes neuropsicológicos, a avaliação neuropsicológica não é considerada como parte do diagnóstico. Quando calha de ser feita e quando pedimos, porque às vezes temos dúvida, sobretudo em adultos mais velhos, se há ou não uma disfunção, que seja uma situação já de declínio cognitivo que não tenha a ver com isto, o que ela mostra é característico da PHDA, mas não lhe faz diagnóstico por si só. Certo. Portanto, os exames de imagem a mesma coisa e não há nenhuma análise até de sangue ou outra coisa qualquer que ajude. Portanto, em muitas doenças da neurologia isso é assim, mas o conhecimento que temos delas é imensuravelmente maior do que temos da PHDA no adulto. E, portanto, a pessoa que nos chega à consulta, porque eu sou desconcentrada, esqueço-me muito, e esqueço-me, entre aspas, eu durmo mal, eu não me concentro, o trabalho não me sai das mãos, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, não acabo nada, dizem-me as coisas e eu nunca mais me lembro do que tinha para fazer. Ora bem, isto é tão comum numa consulta de neurologia como comorbilidade psiquiátrica, ou de facto como o início de um processo degenerativo ou outro qualquer que culmine numa demência, que nós assumirmos uma PHDA sem sabermos como é que vai ser o finalmente disto tudo, não é fácil. E não há muita literatura, ou melhor, não há literatura chamativa para o neurologista, porque ela existe, não é? Já há vários estudos, nomeadamente na Europa, que mostram que isto é realidade e que estes adultos são assim, que o diagnóstico pode ser feito na idade adulta. Mas nós não somos sensibilizados para procurar isso, não é? Mesmo eu que faço consulta de demências, não é algo que durante os nossos estágios seja versado. Porque andamos à procura de tratamentos e de curas para outros problemas e isto vai sendo parente pobre, não é? E temos que ser realistas com isso. Nesses casos em que o utente chega, por exemplo, um caso mais clássico, chega com esse tipo de queixa, por exemplo, durmo mal ou não durmo, tenho insónias, não me concentro, não retenho informação, o trabalho não me sai das mãos, é assim muito clássico, e esse utente, não vamos considerar aqui, PHDA não é considerado logo à partida, portanto, vamos considerar outras patologias, mas não é considerada eventualmente, imagina, já fizeste os exames, já descartamos o que havíamos para descartar. Eu acho que na maioria das situações, e estamos aqui a falar honestamente e abertamente, não é. Não é. E ainda há um preconceito muito grande em relação a este diagnóstico de novo na idade adulta.
Não há uma grande preocupação em pesquisar sintomas que já venham da infância, porque já vêm, não é? A pessoa não fica com esta perturbação na idade adulta, já lá está. Sim. Há uma grande dificuldade em aceitar que a criança ou adolescente cresceu e que isto vai perpetuar-se na idade adulta, pese embora com manifestações distintas. E, portanto, há uma questão aqui de mudança de paradigma de pensamento, como houve noutras doenças, não é? Vamos pensar na perturbação do espectro autista, não é? Antigamente havia os autistas e depois havia os autistas de alta função, ainda sou do tempo em que se falava disso. Pronto. E depois, no meio disto tudo, não havia nada. Agora, temos uma perturbação do espectro. Portanto, tudo foi evoluindo no conhecimento para nos permitir perceber que entre os dois extremos há uma linha contínua com múltiplas apresentações. Só que estas crianças que foram sendo estudadas, lá está, anos 90, anos 2000, são agora adultos. Não é? Portanto, temos autistas adultos. O que é que falhou nesse processo? Imagina, da criança, da infância até a idade adulta... Eu acho que não foi propriamente uma falha, eu acho que foi... Nós olhamos como uma falha porque queremos muito, do ponto de vista do utente, queremos muito estar melhor ou ajudar os nossos, e do ponto de vista do clínico, queremos arranjar forma de ajudar. Mas isto é um contínuo do conhecimento, certo. Não é? Quando nós dizemos assim, há 30 anos dizíamos que o colesterol devia estar em determinados valores, certo, agora dizemos outros. Porquê? Porque fomos vendo o que é que aconteceu, não é? Eu agora não sei o que é que vai haver daqui a 30 anos. E, portanto, a minha perspectiva é com o conhecimento atual que eu tenho, não é? Okay. E com o conhecimento atual, nós tentamos fazer o melhor possível. Só que estas crianças cresceram. E pá, isto é do neurodesenvolvimento, mas se calhar eles podiam estabilizar. E se eles pioram agora, não é? Quando tivermos autistas com 60 anos, nós não sabemos como é que vai ser um autista com 60 anos. Porque temos um envelhecimento em cima disto. As competências que eles tinham, vão preservá-las, vão perdê-las mais depressa, não é? Certo. Quase como as trissomias 21, que morriam muito jovens, ainda não há muitos anos, e atualmente temos trissomias 21 com 50, 60 anos. E eles têm claramente, quando atingem essas idades, uma demência que é em tudo igual à doença de Alzheimer. Em tudo. Até na resposta à medicação. Porquê? Nós, antes de eles chegarem a esta idade, não sabíamos que isto ia acontecer, não é? E, portanto, temos estes doentes pela frente, não é? E que são um desafio para o tratamento. Sim. Daqui por 20 anos vamos ter muitos. Já sabemos tratá-los melhor. Portanto, aqui não é propriamente uma falha. Acho que a falha está, se calhar, na velocidade com que poderíamos, às vezes, acelerar mecanismos. E isto para chegar à parte da articulação do psiquiatra com o neurologista, não é? Quando é tudo muito novo e ninguém sabe muito bem, mas isto vai ser de quem? Do neurologista? Certo. Vai ser do psiquiatra? A quem pertence? Sim. Não é? Isto é quase como uma criança que anda no pediatra, não é? Anda no pediatra, mas depois vai para a medicina interna. Pois, sim, quem é o médico geral do adulto? O médico de família? Mas não tem doença nenhuma, até nem precisa de médico, não é? Mas nós levamos as criancinhas até a adolescência ao pediatra só para ver se está tudo bem. Não é? Portanto, é aquela questão da transição da infância para a idade adulta, e depois, quando há diagnósticos iniciais na idade adulta, há muito receio de se assumir desse diagnóstico, com medo de estarmos a escapar a outra coisa, não é? Do psiquiatra dizer, isso não é isto, isto é outra perturbação qualquer, porque as comorbilidades são tão grandes, não é? Há uma probabilidade de um doente com PHDA até ao fim da vida ter uma comorbilidade psiquiátrica entre 60% a 80%. Certo. A maioria delas sendo uma perturbação ansiosa. Quando a manifestação é muito por ansiedade, é difícil depois conseguir ter, digamos assim, a pessoa bem o suficiente numa fase da vida para conseguir perceber se os sintomas eram de uma coisa ou de outra. Certo. Porque em termos de estudos é tudo muito bonito, é quase como as ressonâncias. Certo. Sim, as ressonâncias funcionais ou as ressonâncias num steady state com volumetria e até medição da área de superfície cortical têm um valor populacional, mas não têm um valor no indivíduo. Certo. E mesmo em termos populacionais há uma correlação de alterações em determinadas redes neuronais e até volumétricas, mas é uma correlação, não permite ainda inferir uma causalidade. Certo. Muito embora já pareça que realmente que há de haver ali alguma relação causal, porque crianças com uma melhoria significativa do padrão comportamental ao longo do tempo e sobretudo se foram medicadas precocemente, e se fizermos uma comparação das imagens na infância e depois na idade adulta, até parece que há uma recuperação cerebral, digamos assim. Sim. E, portanto, então é porque há aqui alguma relação causal, mas não há estudos longitudinais. Portanto, são correlações que não nos dão uma informação causal. E, portanto, então sim, eu não tenho neuropsicologia, não tenho uma ressonância. Muitos deles têm perturbações de personalidade que são uma comorbilidade e não a causa da perturbação.
como é que eu vou dizer a esta pessoa o que é que ela tem efetivamente, Certo. não é? Sim, aqui a questão, o que eu fico a pensar é, nós, quer dizer, neste momento é uma geração de adultos que, também como ia abordar, que nós temos cada vez mais adultos diagnosticados, com PHDA, autismos, portanto, a PHDA com outras comorbidades, não é? TOCs, etc. A minha questão é se isto vai perpetuar, porque repara, a velocidade a que a informação está a chegar não é tão boa quanto seria de esperar, ou seja, ok, há 20 anos que já estava desde os anos 80 que a PHDA está perfeitamente descrita, não é? E mesmo assim, em Portugal em concreto, não há bases de dados, não há grande informação, nós não temos acesso a esses dados. Até que ponto, até onde é que vamos perpetuar isso, não é? Porque de geração em geração, mais crianças vêm e adultos se tornam, não é? No meu caso, pronto, eu tenho a minha filha e ela de facto é seguida e é acompanhada por uma terapeuta, porque como eu estou diagnosticada, achei por bem de facto fazer esse acompanhamento, mas isso não significa que seja sempre assim, ou seja, nem todos os pais são diagnosticados, ou sabem que têm, ou aceitam até, Sim, ok? sim, claro. Porque eu só fui diagnosticada há coisa de 3 anos, portanto, e eu tenho desde a infância, não é? Até que ponto é que esse atraso, até mesmo na busca de informação, não vai causar mais gerações e mais casos diagnosticados, porque tu tens hoje em dia uma série de casos, aliás, isso até retira alguma credibilidade, não é? E agora toda a gente tem PHDA, toda a gente tem PHDA, que não é bem assim, não é? Mas isso acontece muito, não é? É um dos receios com a revisão dos critérios que tornaram muito mais fácil o diagnóstico, seja na infância, seja na idade adulta, mas mesmo na infância, que era, nós vamos alargar tanto isto e se calhar vamos aumentar muito o diagnóstico e o número de casos diagnosticados, porque tornamos isto mais fácil de diagnosticar, além de termos só sinais e sintomas clássicos, também foram introduzidos exemplos para ser mais fácil do clínico e do próprio doente se identificar, não termos só, termos um item também que versa o impacto nas atividades do dia-a-dia, em vez de ser só, é muito impactante. Pronto, não, mas com exemplos práticos. Claro que isso aumenta o diagnóstico, mas acho que vai aumentar o diagnóstico não porque seja mais fácil, mas porque realmente há muita gente. Sim. Só que durante muito tempo achava-se que não. Pronto, que era um grupo mais restrito, pronto. Se vai banalizar, sem dúvida, porque isso já aconteceu com as crianças e vai acontecer com os adultos. Sim, houve uma altura em que se fala muito disso. Pronto, é hiperativo, agora são todos hiperativos. É isso, nomeadamente a hiperatividade, sim, exatamente. Sim. Pronto, são todos hiperativos, pronto. Mas também é preciso que o diagnóstico seja feito por profissionais com competência na área. E na idade adulta, não há gente que se dedique exclusivamente àquilo. Já começa a haver psiquiatras que estão mais direcionados porque têm um interesse particular. O mesmo aconteceu com as perturbações do comportamento alimentar. Certo, exatamente, sim. Agora é tudo anorético, agora é tudo bulímico, até que houve psiquiatras que se começaram a dedicar mais a isso e a estreitar o diagnóstico e a perceber e a desenhar acompanhamentos específicos para essas pessoas. Mas nós próprios não sabemos, não é? Quem é que se dedica mais a isso? Se eu quiser indicar um psiquiatra que se dedique mais a uma determinada, não está muito divulgado mesmo entre nós, porque seja no público, seja no privado, mas sobretudo no público, é onde tu crias redes de referenciação, sim, não é? Sim, é onde tens exatamente. serviços, não é? Que compreendam uma ligação entre o neurologista, o psicólogo, o psiquiatra, o assistente social, quando é o caso, o terapeuta ocupacional, e isso cria-se nos hospitais públicos e tenta-se recriar em Portugal, nos hospitais privados ou nas clínicas. Mas quando o doente não chega à consulta no consultório privado, eu disse, pronto, ok, mas eu agora não tenho esta rede. Mas nos hospitais públicos também não há. Para a PHDA não há. Não é? Eu não me lembro, eu não estou a mentir se disser que tenha visto um P1 ou uma referenciação interna em 10 anos no Padre Américo que versasse isso. No Pedro Spano, onde eu fiz a especialidade, nunca vi. Certo. Na privada, creio que tenha visto 2 ou 3 doentes e neste contexto tinham diagnóstico na infância e vinham porque estavam na idade adulta e queriam continuar a tomar o remédio e não tinham quem prescrevesse. Pois, essa era a questão que eu ia abordar agora, falaste da questão da medicação. Neste universo, não é? Andam aí, não é? Sim. Mas eles andam aí e têm que nos aparecer, não é? É uma questão também do nosso alerta. Se eu estiver alerta e a pensar que determinadas queixas cognitivas podem ser neste contexto, se desbravar um bocadinho a história com o doente para trás, se depois ao longo do tempo, porque também é preciso ver isso, esta parte cognitiva, porque há alterações que são
classicamente encontradas nos testes neuropsicológicos nestes doentes, mas que só por si não fazem diagnóstico. Agora, se depois não progride, se há uma estabilidade, então é porque isto é um traço que vem de trás e não é uma doença degenerativa a começar. Exatamente, mas sim. isto para o neurologista requer tempo, mas entretanto a pessoa precisa de ir sendo tratada. Sim. Sim, a questão da medicação é algo que, quer dizer, é sempre um bocadinho abstrato, um bocado dúbio, eu acho, porque agora fala-se como há mais diagnósticos, por exemplo, há uma grande dificuldade, relata-se uma grande dificuldade, por exemplo, em encontrar medicação, porque até agora também não era assim muito usada, não é? Portanto, não era assim, portanto, penso eu, que talvez as farmacêuticas também não estivessem devidamente preparadas para, mas quer dizer, este boom não veio do mês passado, este boom já vem de algum tempo, ou seja, efetivamente não há medicação que chegue a ser produzida, ou de facto há muita medicação a ser prescrita. E aqui o que me causa mais espécie, o que me causa algum receio é as pessoas estarem a ser mal encaminhadas, mal vistas, mal diagnosticadas, e depois há essa questão, se estão a ser mal diagnosticadas por algo que até pode vir a progredir para uma demência ou algo do género, estarem a fazer uma medicação que pode estar a mascarar, que não é apropriada e, quer dizer, e que muitas vezes é por mau encaminhamento. E vejo casos já acontecer de facto em que, por exemplo, a medicina geral e familiar muitas vezes prescreve este tipo de medicação sem fazer a devida referenciação, ou seja, a referenciação tem que acontecer e depois, de facto, for necessário, se prescreve a medicação. Mas em contacto com algumas farmácias, de facto, não é bem isto que está a acontecer. O que acontece é que muitas vezes os utentes chegam com uma receita olha, pronto, fui à consulta de medicina geral familiar e o médico até me recomendou este medicamento, pronto, que é para poder déficit de atenção. E que, na realidade, quer dizer, se uma pessoa não tiver PHDA, a medicação, em princípio, não vai surtir grande efeito, não é? Portanto, essa parte da medicação é algo que a mim me deixa... Ou seja, o neurologista também não vai intervir, em princípio, nesse sentido, porque tem que fazer o encaminhamento, ou seja, até que o utente chegue, vá à estação final da viagem, ok, estamos no psiquiatra, já fizemos exames, é isto. Há muita coisa que acontece no entretanto. Ou seja, não há este alerta, e eu não tenho a certeza também que existe na neurologia, o alerta ao utente desta toma de medicação, que pode ser até perigosa, porque esta medicação até causa algumas alterações cardíacas e tudo mais. Quando as pessoas nos chegam já a tomar, e não tem sido muito frequente, porque se as pessoas já têm que lhe passa a receita, também não vão à consulta. Exatamente, sim. Não é? Pronto. Há esse alerta e há uma revisão a tentar perceber o porquê. De onde é que foi feito o diagnóstico, como é que se chegou a isso, Exatamente. Tem ou não indicação. Pronto, isto porque ainda não há muito tempo, eu agora não tenho presente, mas recordo-me que houve até uma circular do Infarmed, porque houve ruptura de vários dos fármacos, com recomendações de revisão de critérios, revisão de necessidade, de posologias, porque houve um boom nas prescrições. E não havia uma preparação para dar resposta por parte das farmacêuticas. E é preciso ter cuidado, isto é quase como os remédios modernos da diabetes, que toda a gente quer tomar porque emagrecem, e depois quem realmente precisa não tem. Não tem, exatamente. Não é? Pronto, tem que haver aqui muito cuidado, quem prescreve isso está do nosso lado, não é? Portanto, enquanto médicos temos que ter essa consciência. Sim. A questão da medicina geral e familiar, ou outras especialidades, mas sobretudo a medicina geral e familiar, pode vir um bocadinho também de médicos que se sintam ou um bocadinho mais à vontade, certo, sim. E porque com agora a escala de autorrelato, que tem uma sensibilidade e uma especificidade que permite um diagnóstico com uma entrevista semi-estruturada feita por nós, por psicólogos ou pelos psiquiatras, ela foi criada exatamente para se poder rastrear e apanhar a população fora do ambiente hospitalar estrito, até no ambiente de trabalho nos cuidados de saúde primários. Portanto, ela foi desenhada exatamente para isso, para não deixar escapar o diagnóstico e para tentar encaminhar e ajudar as pessoas o melhor possível e o mais cedo possível. Exatamente, para encaminhar. Pronto, isso, lá está. Agora, se a interpretação é eu consegui fazer o diagnóstico e eu vou medicar, nada contra se estiver tudo correto. Certo. Não é? Agora, é preciso perceber se, ao mesmo tempo, a pessoa não está a tomar 3 antidepressivos, 4 ansiolíticos, tem doença cardíaca, não é? Porque já está mais do que provado que é preciso tratar as comorbilidades, mas não são os antidepressivos que vão tratar o problema da disfunção executiva que as pessoas têm. Sim, é? Sim, e vê-se alguns casos, acabei por ter conhecido alguns casos em que, de facto, por exemplo, a depressão é uma comorbidade muito frequente na PHDA, por várias razões, não é? E que de facto há psiquiatras que não têm tanto conhecimento, talvez, ou acham que têm e de facto não têm, em que retiram, por exemplo, a medicação da PHDA e colocam só antidepressivos. Isto não vai resolver rigorosamente nada. Não. Pronto, a nível funcional, esta pessoa vai continuar depressiva porque não está a tratar o que tem que ser tratado, ou seja,
voltamos aí ao mesmo, não é? A questão da medicação. Só que depois não tenho a certeza, a questão da medicina geral e familiar, pode acontecer, não sei, que as pessoas, eu acho que há muito aquele vício do autodiagnóstico barra automedicação. As pessoas vão ao Google ou então acedem às normas da DSM e, portanto, ok, eu já sei o que é que tenho, porque alguém me falou, porque isto acontece com muita frequência. E eu acho que às vezes é a facilidade disto, não é? Do género, chego ao meu médico de medicina geral familiar, olha, eu até já sei porque fiz diagnóstico e até estive a ver e tal, por isso, olha, eu preciso é disto. E o médico, ok. Portanto, não tenho a certeza de que será tanto, não, eu estou à vontade, porque acho difícil que a maior parte dos médicos de medicina geral familiar seja tão à vontade assim com este tema, ou qualquer outro que não seja do âmbito deles, não é? Acho difícil que isto aconteça por iniciativa do médico algumas vezes. Eu acho que há alguma condescendência. Pronto, ok, então se já sabes o que é que tens, então está aqui o medicamento e... A própria divulgação da segurança da medicação na idade adulta, que há uns anos não sabia muito bem, vou dar estimulantes na idade adulta, mesmo os que não são estimulantes, vou dar isto era para as crianças, o que é que vai fazer? Então havia medo em prescrever aos adultos. Agora já sabe que é seguro, que continua a ser eficaz, ainda não temos estudos a longo prazo, ao longo da vida, para vermos de facto o que é que acontece, o que é que melhorou em pessoas que fizeram ou não fizeram a medicação a longo prazo, havemos de chegar lá quando tivermos pessoas com essas idades, sim. Não é? Mas o facto de serem seguros e que apenas requerem um alerta especial com determinadas doenças orgânicas, nomeadamente a patologia cardíaca ou algumas comorbilidades psiquiátricas, dá uma segurança de não tens isto, portanto se calhar mal não te vai fazer. Exatamente, sim. Sim. Pronto, sim. Portanto, essa facilidade, quase como com a memantina, o donepezil, a rivastigmina, que sabemos que são sintomáticos para a doença de Alzheimer e que fazem muito pouco, infelizmente, que têm ainda hoje uma prescrição semi-restrita à neurologia e à psiquiatria, mas que é prescrita de forma indiscriminada. Sim. E eu até acredito, e agora estou aqui não é, a fazer alguma especulação, porque não tenho dados concretos sobre isso, mas até nem sei se não há pessoas com queixas cognitivas subjetivas que podem ser no contexto uma PHDA, mas que têm 30 ou 40 ou 50 anos e que levam como memantina ou com donepezil uma prescrição, porque não faz mal, tens problemas cardíacos, portanto isto mal não te vai fazer, se calhar ajuda-te. Certo. Não é? E nós vemos pessoas numa faixa etária relativamente jovem que não têm diagnóstico e nos aparecem depois na consulta a fazer isso. Certo. Portanto, é preciso rever o diagnóstico e alertar até para o risco para o doente. Não o risco físico, não existe essa não é? informação. Mas de perceber que se não tiver um diagnóstico certo, vai-se agarrar mentalmente a um efeito de um remédio que pode não estar a ajudar nada. Porque as perturbações psiquiátricas puras continuarão a existir. Sim. Nem tudo é PHDA também. Não, exatamente. Sim, e portanto, também é preciso que a pessoa tenha essa avaliação para excluir o resto. Certo. Não é? A PHDA ainda é muito por exclusão de partes. Sim. Porque há outras coisas que podem ter um tratamento diferente, que para a PHDA ainda não existe e que é importante serem postas de parte. Certo. Portanto, até por isso é importante ter uma avaliação pela especialidade antes de passar a receita, que antigamente era restrita, agora é mais fácil do doente ter acesso, porque mais generalizadamente os médicos podem passar. E o que é que melhoram depois no fundo? Como é que se vai fazer quais vão ser as nossas metas de tratamento? Quais são os nossos objetivos? Certo. Como é que o doente vai dizer que se sente melhor ou não? Sim, porque depois também tem que haver acompanhamento não é? Portanto, não basta só passar a receita e no fundo... Não é? Sim, eu acabo por aproveitar também aqui o momento para passar essa mensagem de cuidado, não é? Porque a verdade é que eu, por exemplo, quando comecei a fazer a medicação, por acaso, de facto, houve um bom cuidado da psiquiatra não vais sair daqui na primeira medicação, vamos estar aqui a monitorizar a atividade cardíaca, porque de facto, sendo um estimulante, pode de facto, que eu não tenho nenhuma condição cardíaca conhecida, mas isso é como tudo, a gente nunca sabe, não é? E de facto houve esse cuidado. Que seja conhecida. Exatamente, e às vezes da pior forma, não é? Agora eu não tenho a certeza que esse cuidado, aliás, não tenho a certeza, pelos relatos que me chegam, não acontece, não é? Que existe esse cuidado, não é? Não só de estarmos a dar medicação, é como estava a dizer, se calhar nem estamos a medicar para a coisa certa, quer dizer, não estamos a fazer mal, mas também não estamos a fazer bem, porque se for uma pessoa que de facto revela uma condição cardíaca, vamos ter dois problemas, não é? E podemos de facto ter dois problemas, e não há essa sensibilização.
Outra coisa que te queria perguntar, e ao bocado estavas a falar da questão das ressonâncias, de facto, há alguns estudos que falam sobre a alteração arquitetónica do cérebro, principalmente em crianças que têm PHDA, lá está, porque há muito mais estudo na infância, Claro. e nós nunca podemos deixar a infância de lado, não é? Porque a PHDA não surge na idade adulta, surge muito mais atrás. Mas, uma vez que, lá está, ainda é uma correlação, ainda não é algo preconizado, ainda não se sabe muito bem, ou seja, é de muito difícil a interpretação, até que ponto é que é vantajoso, de facto, aplicarmos esse tipo de exame complementar diagnóstico, ou então, por exemplo, há pessoas que me perguntam, então, mas e não há forma da gente avaliar os níveis de dopamina ou de não sei o quê? Não, calma, não é assim, porque há muita desinformação. Isso é uma coisa que eu aqui me vou fartar de falar. Há muita desinformação. As pessoas ouviram alguém dizer, porque não falta páginas no Instagram que sabem de tudo, não é? E mais um par de botas, como se costuma dizer, e não é bem assim, não é? Ou seja, o que acontece é que depois as pessoas vêm com estas ideias de, se eu fizer uma ressonância, se eu vou tentar ver uma forma de medir níveis de dopamina, a questão é, não, de todo. não, mas isto nem toda a gente sabe, não é? E não tenho a certeza de que chegando a um profissional de saúde, sei lá, um neurologista ou um psiquiatra que não tenham tanto à vontade com, ok, vamos fazer Eu mais uma acho que ressonância, ou o que é que isso traz, não é? Não traz nada para o diagnóstico Certo. desta patologia em concreto. Ajuda a excluir outras situações. Porque depende da manifestação que o doente traz, do sintoma que traz, não é? Vejamos, o doente não tem sinais neurológicos focais, portanto tem um exame neurológico normal e as suas queixas são predominantemente de memória, vamos imaginar. Ou de uma desatenção, uma desconcentração, ao mesmo tempo tem sentido mais em baixo, a família até diz que ele não anda bem. Eu tenho que excluir alguma outra lesão. E a imagem muitas vezes vem por aí, para eu excluir lesões neoplásicas, lesões vasculares que tenham sido silenciosas e estratégicas em zonas do cérebro que pudessem condicionar uma sintomatologia subaguda e que o doente tenha valorizado mais recentemente. Portanto, a imagem funciona muito para pôr de parte outras situações, em tudo na neurologia, e os psiquiatras habitualmente também pedem para excluir isso, para que não seja uma coisa estrutural que tenham que referenciar logo para a neurologia ou para a neurocirurgia. Porque depois, em termos práticos, no doente individual, com uma perturbação psiquiátrica pura ou uma PHDA, para nos restringirmos a estas duas situações, a ressonância TAC não tem interesse nenhum. Nem a PET, no doente individual. Porque estamos a falar de estudos de ressonância, que são estudos que nem se fazem numa ressonância normal, digamos assim. Não é? Portanto, estamos a falar de ressonâncias funcionais, que se fazem em investigação apenas, de ressonâncias com mapeamento cortical, com volumetria, que não se fazem por rotina numa máquina normal de ressonância, ou numa máquina, ou num neuroradiologista que vai fazer um exame de rotina e que não tenha os protocolos naquela clínica, naquele hospital, para fazer aquilo. Sim. Nós nem conseguimos fazer por rotina volumetria nos doentes com Alzheimer para ver os hipocampos, por exemplo. Portanto, o doente vai imbuído, que vai fazer a ressonância, que vai ver o tamanho do cérebro, o tamanho no geral, mas não estamos a ver tamanhos específicos de zonas do cérebro que nos interessam mais, nos gânglios da base, nos lobos frontais, até do próprio cerebelo. Não estamos a ver isso. E não estamos a ver a ligação entre eles. E muito menos os neurotransmissores. Portanto, é um engano. E isto deve ser desmistificado. Mais uma vez, tem que ser desmistificado na consulta. Tem que se perder para ganhar tempo para a frente com esta explicação. Mesmo a questão da dopamina, eu costumo explicar aos meus doentes, no geral da neurologia, que o cérebro e a natureza são poupadinhos. Portanto, o cérebro com poucas substâncias químicas, com poucos neurotransmissores, faz muita coisa. Dependendo da zona, dos neurónios envolvidos, dos circuitos que nós estamos a falar, a mesma substância, dopamina, por exemplo, tem funções diferentes. Exatamente. A dopamina faz-nos sentir bem, mas a dopamina também me faz mexer. E também me faz vomitar, se for preciso. Dependendo da zona, do momento e do circuito que está ativado. Portanto, a ilusão de que eu aumento esta substância e isto me vai melhorar... Exatamente, sim. Não é? De facto, é só isso, é uma ilusão. Não é? Porque depende do que é que nós estamos a querer melhorar. E isso tem que ser desmistificado. Porque depois há muita desinformação, como tu dizes, não é? Há muito conteúdo nas redes sociais, há muito conteúdo na internet, mas é preciso transformar isso em conhecimento. E o conhecimento implica integrar uma série de parâmetros. O doente individualmente, as patologias que tenha, a patologia que nós suspeitamos que ele tenha, e só assim é que conseguimos ajudá-lo em concreto, com base num determinado exame, que ele tenha uma dúvida e que traz, que fez noutro sítio qualquer, mas é preciso explicar isto. É preciso explicar. É preciso perder tempo. Não é? A questão da desinformação, lá está. Agora, se disser, porque eu vi num estudo...
Quando me dizem isso, eu fico logo de pé atrás. Espera aí, o que é que viste num estudo? Até já isso, até que é que o viste num termo, estudo? até este termo, não é? Que nós utilizávamos muito como sendo uma coisa, porque era normal, um estudo era uma coisa séria, Sim. não é? E agora, quando eu ouço isso, assim, Sim, sim. empiricamente, eu também me arrepio. Toda a gente faz Exatamente, estudos, é não é? verdade. Mas os estudos têm verdade. protocolos e têm regras muito detalhadas. Há uma série de premissas que têm que ser cumpridas. Não é juntar uma série de Claro. pessoas, tu és normal, tu não és. Vamos-te dar isto, vamos-te dar Sim. aquilo. O que é que acontece? Não é bem assim, mas toda a gente faz estudos, toda a gente sabe, toda a gente Sim, leu. sim. Acho que as pessoas não entendem bem a complexidade que é interpretar um estudo científico e também não entendem bem que, por ser um estudo científico, não quer dizer que seja bem feito, porque, e naquele atrasado houve assim uma pequenina polémica relativamente a isso, não é? Porque de facto há muitos estudos que não estão bem feitos e não estão bem construídos e portanto ainda existe muito isso, mas lá está. Eu acho que muitas das páginas, o que acontece no Instagram, principalmente, porque assim, agora a página que mais informação ou desinformação veicula, não é? É que, eu vi num estudo que não sei o quê. Eu, por acaso, curiosamente, deparei-me com uma que não falava propriamente dos estudos, mas falava de como interpretar o estudo. Mas isto foi uma página em milhentas que, Claro. porque um estudo indica que coisa não sei o quê, já quase parece as publicidades que a gente vê na televisão. Exatamente. Dos detergentes, não é? Portanto, isto acaba por ser um bocadinho perigoso também, e aí, que lá está, eu já ouvi isto de médicos também, ou seja, eu quando falo na população um bocadinho em geral, claro que quando é uma pessoa menos informada ou menos diferenciada, é normal que incorra neste risco, portanto, que a responsabilidade nem é tanto da pessoa, é de quem está a transmitir a informação. Mas, às vezes até de médicos, já às vezes esta que a mim me choca um bocadinho mais, numa especialidade, no geral, não estou aqui a detalhar especialidade nenhuma, que de facto tem que haver esta separação. Portanto, eu acho que fica claro que os exames complementares de diagnóstico, como ressonâncias e tudo mais, não têm validade, neste caso em concreto, obviamente, porque não nos vai trazer, Não. quer dizer, estamos a fazer um exame extra, estamos a expor a pessoa ao exame, não vai trazer qualquer tipo de, E a criar penso eu. expectativas, que é a pior Também, coisa. também, Não é? sim. Vou fazer o exame e eu vou saber. Está Sim. normal. É isso. Mas eu não como é que o exame está normal? Não é? Portanto, sim. e, portanto, Tem que ter alguma coisa. As pessoas isso. têm que, eu acho que as pessoas têm tem que muito se agarrar a algo concreto. Exatamente. E quando exatamente. não temos uma análise de sangue com um valor de referência, que dizem, olha, isto é entre 50 e 100, o senhor tem 120, está doente. Certo. Não é? Portanto, É verdade. há uma busca por isto para os próprios doentes tranquilizarem e perceberem, eu tenho isto por causa disto, não vou ser mal interpretado, não vão achar que é uma mania minha, que é algo inventado da minha cabeça ou que agora que é uma moda, não é? E esta necessidade de um biomarcador, seja de imagem, seja neuropsicológico, seja bioquímico, para uma série de patologias é importante. E havemos lá chegar, não é? Isto é quase como a genética. Isto há 20 anos tínhamos X exames, agora temos X vezes muitíssimos, e isto permitiu que pessoas que tinham problemas não identificados passassem a ter. Sim, até mesmo na genética é um problema, não é? Porque quando é feito um exame de genética não tem nada, como é que não tem nada, estou doente. E explicar à pessoa que hoje não tem, mas daqui a algum tempo vai ter. Ainda hoje tive uma senhora assim na consulta, que andava na minha consulta há uma série de tempo, claramente doente, caso único, e aguardamos 2 anos, vamos repetimos exoma e está lá. Mas o problema já lá estava. Sim, e senhora assim, mas eu olhei para a cara dela desconfiada, do género. Ficam como é que eu não tinha? Não é? Escapou-te isso. Não é? Sim, Pronto. sim. E aqui já estamos a falar de situações que nós podemos dizer, olha, é isto, o problema está aqui. E as pessoas tranquilizam, não é? Dizem, está ali, foi isto que nasceu comigo. Foi isto que me pôs. Há um relaxamento. Enquanto não houver... talvez aqui, eu acho que aqui acabamos por retomar um bocadinho à fase inicial da conversa, que foi quando estávamos a falar da parte do exercício físico, portanto, quando falamos aqui de uma correlação entre exercício físico e estilo de vida, ok, não é, obviamente que há patologias que a gente tem que não estão relacionadas com o estilo de vida, portanto, eu se tenho um estilo de vida espetacular, posso desenvolver uma patologia cardíaca tremenda, ou então, de facto, é PHDA, e isso uma coisa não correlaciona com a outra. No entanto, o que eu acho é que as pessoas ainda assim não conseguem perceber que o que justifica muitas vezes algumas das coisas que acontecem é de facto um estilo de vida, ou seja, o não fazer exercício, uma alimentação. E eu sei que isto é aquele clichê, não há hipótese. As pessoas, lá estás tu, eu insisto muito, é verdade. É verdade, isto é mesmo verdade, só que as pessoas, não, eu tenho que ter uma doença, eu tenho porque eu li, porque eu até fui ao Google e até fui até algumas pessoas mais diferenciadas, eu vi o DSM e vi lá os critérios e tudo mais. Não, e é muito difícil convencer mesmo, as pessoas, não é bem assim. E mesmo em relação ao exercício físico na PHDA, há alguns ensaios ainda em curso, e alguns já concluídos, relativamente recentes.
em que de facto houve benefício. Porquê? Porque estamos a agir na melhoria da qualidade de vida, no atenuar de alguns sintomas que a pessoa tem e que podem ser atenuados pelo exercício físico porque melhora esse tal perfil neuronal, em termos de atenção, em termos de concentração, em termos de relaxamento e muitas vezes em conjunto com terapias cognitivo-comportamentais ou com a medicação. Certo. Pronto, que é fundamental, e isso pareceu ser fundamental, esta associação para uma melhoria efetiva. Agora, é uma coisa curiosa, que há alguns doentes que tinham sobretudo dificuldades em planeamento, em estruturação do dia-a-dia, por esta disfunção executiva associada à perturbação, de terem um incremento nos sintomas ansiosos e nessas comorbilidades, porque tinham que cumprir um programa. Certo. Ou seja, tinham que conseguir encaixar... É verdade. Tinham que conseguir encaixar o exercício físico, que é um extra. É mais um extra. É mais uma coisa que tens que fazer. Exatamente, é mais uma coisa. Como é que eu vou encaixar isto? Já tinha o meu plano, isto foge da minha capacidade de planeamento. É difícil. E alguns saíram, estou-me a lembrar agora de um estudo em concreto, que houve alguns dropouts exatamente por isso. Porque a ansiedade criada era maior do que o benefício que os doentes tinham. Daí que e há agora outro ramo do estudo, exatamente para ver, mas vamos complementar isto de facto, direitinho com a medicação, com a terapia cognitivo-comportamental, nenhuma delas, mas um acompanhamento certinho pelo médico, neurologista ou psiquiatra, mas sobretudo psiquiatra, a ver o que é que acontece, se conseguimos melhorar este perfil do doente para ele tirar mais partido do exercício. Mas que ele tem benefício há de ter, não é? Sabes o que é que eu acho? Eu acho que, imagina, nós já tivemos esta conversa várias vezes, não é? E as duas gostamos bastante de exercício físico. Neste momento, tu muito mais que eu estou aqui um bocado limitada. Pronto, cada um no seu ponto de vida. Também estava assim no final de 2022. E a verdade é que, infelizmente, a pessoa que me acompanha no exercício físico tem mais discernimento que eu, porque eu até queria aumentar a minha carga de exercício. Ele é que disse, não, nem pensar, não vais fazer, não te vou dar treino. Porque eu acho que o que acontece, ou pode acontecer, como a PHDA é tendencialmente uma condição que gera mais dependência o que acontece é que, como o exercício físico, se não causar um dropout, ou seja, eu estou ansiosa, agora vou ter que pôr isto na agenda, não consigo, não sei o quê. É aditivo. É extremamente aditivo. Há um hiperfoco. Sim. Quem tem, não é? Exatamente. As pessoas podem ser completamente desorganizadas em algumas tarefas do dia-a-dia, por exemplo, da casa, mas tarefas que lhe deem prazer e que ativem esses circuitos, a pessoa foca-se naquilo e não vê mais nada. É verdade. E eu conheço casos que é um exagero, eu juro que não sei como é que é possível, mas agora eu olho para trás, agora, lá está, também a condição obrigou-me e habituas-te à condição, até porque eu também não estou a fazer medicação, portanto tu tens que dar uma forma de te habituar, porque no meu caso não tinha outra hipótese, mas eu vejo casos de uma adição brutal. Estamos a falar de um exercício físico muito exigente, diariamente, ok? E de pessoas que inclusive tornam isso uma prioridade, ou seja, têm filhos, têm carreira, têm marido, tudo mais. Não estou a dizer também que não queiram saber dessas vertentes da vida, mas focam-se muito mais naquilo. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho uma maratona, eu tenho não sei o quê, que se torna igual a uma droga. Porque é aquele momento em que nós vamos buscar algo mais. Estavas a falar disso, eu estava-me a lembrar que há estudos engraçados e até são versados no consenso 2019, no consenso europeu em relação à PHDA, em relação a comportamentos já muito desviantes e até estudos feitos em estabelecimentos prisionais, para tentar perceber, porque muitas vezes acha-se, mas é doente psiquiátrico, é inimputável. Mas se calhar o que é o psiquiátrico pode não ser o clássico que nós associávamos às perturbações psiquiátricas que levam a esses comportamentos. Certo. Porque há, de facto, comportamentos disruptivos que não são explicados pela sociopatia, pela psicopatia e outras coisas que os psiquiatras saberão muito melhor do que eu, não é? Sim. Mas que têm muitas vezes a ver com isso, não é? Com uma sensação de bem-estar, uma sensação de noção de capacidade de conseguir fazer, de não errar em determinadas tarefas, só que são tarefas que não são adequadas socialmente, não é? E portanto há uma maior prevalência em reclusos se for ver, e se for fazer o estudo direitinho e ver como é que eles eram para trás, se calhar então é explicado já existia um comportamento de adição, e é curioso ver isso, porque havendo uma sensação de bem-estar e a pessoa sentindo-se realizada e capaz e não criticada, até por ela própria, não é? Porque a incapacidade associada à dificuldade em gerir, em planear, em organizar tarefas,
pode depois levar, consequentemente, a ansiedade, a depressão e tudo isso. E, portanto, se a pessoa se sente bem a fazer alguma coisa, é roubar carros, pronto, Exatamente, sim. mas é capaz sim. nisso, faz bem feito, não é? Sim. E sobretudo na idade adulta, porque era aquela criança que era criticada na escola, porque não fazia nada bem feito, não conseguia organizar os trabalhos de casa, tinha os cadernos todos uma lástima, mas na idade adulta faz alguma coisa bem feita, certo, não é? E é engraçado que até a escolha de algumas profissões é orientada, sem a pessoa saber, pela perturbação que tem, não é? certo. Até trabalhos com muito stress, mas que pode ser um stress dirigido. Por exemplo, corretores da bolsa. Mas focam-se naquilo. Conseguem focar, sim. Focam-se, mas é só naquilo. São capazes de ser pessoas completamente desorganizadas em casa e ter problemas até nas relações interpessoais e familiares em particular, mas têm um desempenho brutal naquilo, porque focam-se ali, não conseguem inibir esse foco dirigido. E isso é uma das coisas que nós vemos na avaliação neuropsicológica. Agora, também vemos noutras doenças. Sim, e daí o não se poder fazer diagnóstico. Sim. Isso também é algo característico na patologia. Como nós tínhamos falado há um bocadinho, existe de facto um aumento muito grande, agora recentemente, um boom no fundo do diagnóstico na idade adulta, pronto, uma série de mecanismos que falharam ou não, depende da interpretação na infância, não é? Não querendo desligar aqui a PHDA da infância, mas passando aqui um bocadinho a outro tema, que é o facto de dar uma sensação que este tipo de diagnóstico é feito mais agora em idade adulta e parece-me mais em mulheres. Ou não, e de facto há mais um impacto no sexo feminino, talvez, sei lá, pelas tarefas que nós acabamos por ter mais, ou questões hormonais, ou seja, dá-me a sensação que sim, que de facto existe um maior diagnóstico no sexo feminino, ou então estamos a dar uma importância maior, porque como até agora não foi dado, não é? Portanto, ainda mais fácil diagnosticar um menino, porque são mais hiperativos, ou mais físicos, ou o que é que seja. As meninas, quer dizer, nós, socialmente falando, somos mais ensinadas a ser mais contidas, mais de casa, mais regradas, senão não somos boas mulheres, não somos boas profissionais, sobretudo, não é? Exato. Por exemplo, eu contra mim falo, até agora, não é? Ninguém no meu trabalho, eu própria, ninguém no meu trabalho sabia que eu tinha PHDA, acho que só uma pessoa sabia. Também não é ela que a gente não tem necessidade de o fazer, não é? Mas, sei lá, às vezes em conversa, estamos a conversar e não há por que esconder. Eu acho que a saúde mental não é algo que, não vou dizer nada. Eu até tenho, mas vou ficar lá, está atrás do arbusto, só ouvir, não vou comentar. E eu própria tinha esse receio, não é? Porque como é algo muito associado à infância, não é dada a credibilidade à pessoa necessária, eu acho. E o meu receio é, se eu falar, se calhar não me vão levar tanto a sério. E eu sou franca, acho que temos esta conversa, e eu já acho que por ser mulher, na posição que tenho, já não sou levada a sério que se fosse um homem. É certo. Portanto, e este é mais um acréscimo. Espera aí que eu sou mulher, portanto eu já estou tendencialmente numa posição frágil, não é? Não que a gente queira pôr numa posição frágil, mas porque de facto socialmente falando estamos numa situação ainda frágil, ou mais frágil do que o homem, não é? Mas agora ainda tenho isto. Não, mais vale não dizer nada, não... Portanto, não sei se isso é algo que agora... As mulheres falam mais ou... É uma mistura das duas coisas. Há já revisões sérias e meta-análises bem feitas em que há mais diagnóstico e há uma maior prevalência na infância nos rapazes do que nas raparigas, 3-1. Aquilo que se começa a ver agora, em que se começa a prestar mais atenção no geral a esta perturbação e fruto também de se começar a prestar atenção na idade adulta, porque a prevalência na idade adulta entre homens e mulheres é igual. Então, espera aí, se a prevalência na idade adulta é igual, se isto é uma perturbação do neurodesenvolvimento, na criança também tem que ser. Exatamente, sim. Portanto, estão subdiagnosticadas na infância. As meninas são subdiagnosticadas, têm, sobretudo, uma apresentação muito menos impulsiva e muito menos hiperativa e muito mais desatenta. E, portanto, são as meninas com a cabeça na lua. São as Maria Rapazes, por exemplo. Ou essas, que são Maria Rapaz, sim. ou as que são desatentas e muito embutadas e muito pouco comunicativas. Mas não é doença, não são encaminhadas para o pediatra, a professora não chama a atenção. E são meninas que vão criando a noção de que, pronto, eu é que não estou bem, eu é que estou errada. Sim, já vem da infância. Exatamente. Esta já é incutido da infância. Há um subdiagnóstico na infância por causa disto, isto é claríssimo e está muito bem estudado e talvez também por isso há agora uma chamada de atenção maior nas mulheres na idade adulta, porque retrospectivamente começam também por este alerta social que existe em relação à perturbação a dizer, espera aí, mas eu até era parecida com eles, só que não saltava às cadeiras.
Certo, já há essa E, associação. portanto, havendo esta associação, de parte dos profissionais de saúde, também há um maior alerta que, se calhar, a prevalência é de facto igual nos dois sexos, e então aí o diagnóstico é mais feito. Ok. Mas muitas das mulheres ainda aparecem com queixas que podem ser associadas ao sexo fraco. É isso. Que é, pronto, olha, isso é mania, pronto, olha agora é que me dizer que está com enxaqueca. Mas é Não verdade, é? por acaso E, é isso portanto, que também é um ouço bocadinho muito. isso, Sim, que sim, sim. é desconcentrada, é desorganizada em casa, não é uma mulher em condições, não É, consegue ter a casa sim, arrumada, exatamente. não consegue fazer as tarefas todas. E se virmos, É porque ao homem não é? isso nunca é imposto, não é? Isso não é uma, Sim, não é uma questão e portanto, para com uma eles, não é? Não é uma questão. manifestação, e sobretudo na idade adulta, as manifestações são muito mais internalizadas mesmo da ansiedade, não é? Uma sensação de inquietude, de incapacidade, mas que é até pouco verbalizada, ao contrário da infância, que é tudo muito mais externo. Ainda continua a haver menos diagnósticos nas mulheres do que nos homens, Ainda mas já assim. começa a haver mais diagnósticos nas mulheres porque se começou a perceber que, sendo isto algo que persiste da infância para a idade Certo. adulta, então temos que estar atentos e fazer o diagnóstico para trás. Eu fico a pensar se esta falta de diagnóstico ainda assim na mulher não poderá ser fruto dela própria. Também. Ou seja, como existe esta pressão Sim. de não, isto não pode ser, certeza que é stress ou então de facto têm essa consciência, mas não a aceitam. Porque no fundo é do género, eu vou-me pôr em uma posição mais fraca ainda, não é? Ou E não acham vão dar o sempre que é braço a outra torcer, coisa, não que foi sei. alguma coisa que aconteceu, que mexeu com ela, que sempre fui assim, Sim. sempre disseram que eu era fraca de cabeça. Certo, exatamente, sim. Que era difícil, ninguém Sim. matura. Sim. sim. Portanto, as pessoas internalizam Sim, é aquilo. verdade. Ou então depois chegam, no caso concreto da neurologia, porque alguém na família tinha uma demência, eu estou a ficar igual, Sr. Doutor, eu já não consigo fazer as coisas em casa, mas depois fazem-te uma descrição perfeita de tudo, mas são incapazes de fazer. Atribuem sempre a outra coisa qualquer. Sim. Não é? E, portanto, têm um receio de uma outra doença qualquer e acabam por vir para nós. Ou então, rotuladas como depressivas, Exatamente. ansiosas, distímicas, Sim. na psiquiatria. É verdade. E, vamos lá ver, isto é a evolução dos tempos, não é? Porque quanto mais nós sabemos agora que esta doença existe e que tem critérios e que pode ser diagnosticada, mais a distinguimos do resto. Não é? Que não é a ansiedade que leva a isto, nem é isto que leva a ansiedade. Elas Certo. podem coexistir. Exatamente, a dificuldade está em perceber esta coexistência. Certo. Portanto, vai ser agora espero eu, com uma boa evolução no sentido positivo, em termos da própria formação médica nesse sentido, que isto melhore. Certo. Porque não há volta a dar. É incluir, se calhar, na nossa formação, esse conhecimento. Olha, um exemplo que não tem nada a ver, mas quando eu fiz o internato, o Doppler dos vasos do pescoço, o Doppler transcraniano, não faziam parte de um estágio no internato de neurologia. Porque se fazia muito pouco. Sim. Portanto, nós não tínhamos que passar por lá. Era meia dúzia de médicos que fazia aquilo. Agora, é rotina na unidade AVC. E faz parte de um estágio obrigatório no internato de neurologia. E eu fiz o internato, comecei em 2007. Portanto, neste pouco espaço de tempo, uma coisa que não era obrigatória e que era feita como um complemento dos destaques para não se fazer o contraste, passou a ser rotina. Certo. Passou a ser rotina, tens que perceber, passa a ser um estágio obrigatório. E, portanto, vai ter que haver esta mudança no paradigma da importância na psiquiatria e na neurologia de adultos para que a gente perceba, porque os neuropediatras já estão sensibilizados para isso, como os pedopsiquiatras. Sim, para a neuropediatria nem é uma questão, não é? Para não, nem é uma questão. Sim, é como na pedopsiquiatria, não é uma questão, não é? Agora, é aquela coisa de o neurologista tremer, o psiquiatra, pá, vem agora este, dizer que era seguido. O que é que eu lhe vou fazer na idade adulta? É verdade. O que é que eu vou esperar da medicação? Será que vou esperar a mesma coisa? E agora já começamos a saber, pelo menos na casa dos 30, 40 anos, que a medicação ainda faz efeito. Mas temos outras questões. E aos 70 anos? Exatamente, vou dar? Não sabemos. Sim. Portanto, se calhar, se tivermos esta conversa daqui a 30 anos, não é? Que vamos estar todas ainda muito ativas, espero eu, frescas, podemos olhar para trás e perceber o que é que aconteceu em termos de medicação e de outras abordagens. Certo. Eu, aí no espaço temporal e na evolução temporal, a única coisa que me deixa mais de pé atrás é a questão social, porque a questão social, quer dizer, tu podes ter todo o desenvolvimento possível, mas a questão social ainda é um estigma, não é? Isso demora. Isso é como o cancro, não é? Isso é como a doença oncologia, não é? É o doente que tem que pôr o lenço na cabeça para não mostrar que está careca. Cabelo, exatamente, tudo igual. Ou seja, existe um estigma social que eu sou de franca, eu tenho alguma dificuldade em compreender, mas lá está, eu acho que quem tem mais informação talvez seja mais fácil de compreender, não é? E às vezes é mesmo uma questão de informação e estarmos muito atentos àquilo que é desinformação. Para mim faz-me confusão, não é? Como é que, socialmente falando,
Mas voltamos ao mesmo, se pensarmos que, se para mim faz confusão, eu sou mulher e continuo a achar que o estigma social é pesado, eu nem há muito tempo atrás também não admitia, não é? Portanto, é muito complicado, se pode ser todo o desenvolvimento possível, que se o estigma social continuar a existir, porque existe, não me venham com Não, tretas, que existe, existe. não é? A mulher vai continuar a sentir-se numa posição frágil. Ou seja, a ter que mostrar, no fundo, a viver em esforço, porque foi assim que, no fundo, no meu caso eu vivi, a viveres em esforço para mostrar, não, está tudo bem comigo, eu estou Mesmo ótima. que digas, isto acontece em homens e acontece em mulheres. As pessoas viram costas. Mas nelas é pior. Olha bem, agora esta tem doença sim. também. Não, nos Sim, homens sim, sim. sim. Agora É elas, verdade. não. Não, Mas isso é é uma coisa da desleixada. moda, agora toda a gente tem, agora que não sei o quê, e isso acontece Portanto, muito. mesmo mostrando preto no branco, é assim, amigos. Vai, se calhar, é uma coisa geracional, vai ter Sim, sim. vai demorar o seu tempo a entrar e a haver uma aceitação de que é uma doença como outra doença qualquer e que precisa de tratamento e que as pessoas podem ser tão válidas como as outras e não são incapazes. Por causa Talvez disso. a parte física, imagina uma pessoa com PHD em princípio, quer dizer, fisicamente é uma pessoa capaz, não é? Portanto, a menos que tenha outra comorbidade Sim, sim. associada que não lhe permita ser, não é? Portanto, são as pessoas que, aparentemente, apesar de eu detestar o termo normal, não entra muito no meu vocabulário, mas pronto, vou usá-lo como termo socialmente aceito, não é? Sim, mais Com por aí. pessoas que, não, completamente, não me considero uma pessoa normal, Claro. dentro do paradigma do que é normal, não é? Mas como é uma coisa normal, não é? As pessoas depois ficam um bocado, estás a fugir àquilo que é normalidade, estás ali a fugir um bocadinho. Portanto, eu espero, obviamente, que isso mude, e eu acho que trabalhos como o que fazemos aqui, como o que tu fazes, e lá está a haver mais profissionais dedicados, ou que, no fundo, queiram ter mais informação. Ok, não sou dedicada a isto, mas, pá, até me surgiu na consulta, vou-me informar, vou Para dar um saber. exemplo muito rápido, mas porque agora me lembrei, puxa conversa. Pronto, eu tenho formação em algumas áreas no desporto, para treino funcional, e quando comecei a fazer isto, já em 2015, 16, por aí, nos sítios onde estava a fazer, e quando perguntavam de onde é que vocês vêm, qual é a vossa área de ação, o que é que trabalham, e dizem, eu sou médica neurologista. Médica? Sim. E estás aqui interessada nisto? Sim. Porquê? Porque não havia, porque não há. Não é? Portanto, o interesse por aquilo que foge um bocadinho da norma, não é? Então, como é que o neurologista quer pôr? Voltamos ao início da nossa conversa, não é? Sim. Pôr as mãos na massa ou recomendar efetivamente algumas coisas? Não. Isso é para as pessoas de educação física, mas as pessoas de educação física não têm conhecimento médico. Certo. É para os fisioterapeutas. Os fisioterapeutas não são Também médicos. não tem, exatamente. Não é? Portanto, se eu não conhecer e se eu não puder explicar que benefício é que podemos tirar de determinada abordagem, então não sei o que é que estou a recomendar. Certo. Não é? Sim, Mas tens isso que saber. foge do normal, não é? E é olhar de lado, não é? O médico que Isso é procura verdade, é uma verdade. abordagem diferente, não é? Então não é o médico que está só a mandar para a cirurgia do Parkinson, não é o médico que está a escrever cartas para o PT do ginásio, Isso é a verdade. dizer que pode. Eu Eu cheguei a acho fazer que isso. até tira, acho que Tira credibilidade isso em mesmo, alguns. não é? Como é que agora esta agora médica... vou fazer exercício. Não é aquela médica chique que está ali a só... Nem és uma médica a sério sequer. Como é que tens coragem? Não, é verdade. Não, eu Isto vejo, por causa da eu ouço norma isto, e do eu ouço normativo, isto, não eu é? ouço isto. É um bocadinho assim. Não, eu ouço cheguei... muito essa conversa de café. Olha que disparate, já viste que a médica não sei o que assim, pá, esta gente realmente Sim, é eu mesmo cheguei a discutir malagradecida, às isto vezes, com não é? colegas Sim. aqui há uns anos num Congresso Mundial das Doenças do Movimento, e depois eu estava a dar umas ideias e tal, e houve um colega que disse, tu como neurologista, mas tu tens interesse, tu andas a estudar isso? Porque Tu andas a ver isso? E eu acho que não foi, ele não fez por mal nem era depreciativo, Sim, era sim. a novidade, não é? Porque é que o médico, o neurologista, faz 13 isso. anos Sim, depois sim, de sim, formação, não é? E já a trabalhar como especialista, decide pegar numa área que não é sequer médica, não é? Que é uma área dedicada ao desporto para tentar aplicar ali, não é? É pela novidade, Certo. não é? E porque estávamos entre colegas e depois trocamos ideias e até foi uma discussão bastante interessante depois, mas é aquele primeiro choque de, mas... Não é? Eu não estava a dedicar-me à ecografia, à cirurgia funcional, a nada disso. Era uma área completamente diferente e que ainda hoje é. Sim. Não é? É porque isso na verdade não é muito habitual, estranho, não é muito habitual, não é? Ou das duas uma, ou tu tens uma vertente muito académica, não é? Porque também há médicos que se dedicam mais à parte e é preciso académica. de tudo, e eu não tenho esse perfil. Claro, obviamente que sim, isso é importante, porque é importante termos os dois perfis, também é isso, mas quando não tens essa, ok, não fizeste sempre isso, de facto quando fazes uma coisa diferente, já voltamos ao mesmo. Eu não quero ser feminista, juro que não quero, mas voltamos ao mesmo. Se é um homem a dizer, por exemplo, espetacular. Quando és tu que vais dizer, pronto, ok, já estás a querer aqui, Já estás a inventar. já estás a inventar, não é nada, não sei o quê. Ou seja, nós temos sempre que esperar, entre aspas, por uma validação masculina.
Sempre. E isto aqui, eu insisto nisto porque isto tem de facto um impacto muito grande na saúde mental. Tem. Porque a própria saúde mental aguarda sempre uma validação masculina. Sempre. E eu sou-te honesta, eu às vezes eu dou por mim a chicotear-me a mim própria, porque às vezes eu ouço coisas e às vezes parece que eu estou mais a dar mais sentido, pode ser um perfeito disparate o que estás a dizer, porque é um homem e pensa, Rita, lá estás tu, do que se for uma mulher, não é? E às vezes é importante nós termos este cuidado, porque apesar de eu ter a plena consciência disso, eu própria sinto isso, às vezes caímos aí naquela tentaçãozinha de, mas como ele é homem, está a falar, está... E na saúde mental isto acontece imenso. Imenso. Isso é uma coisa que eu noto nas conversas que vou tendo e que noto muito. Queria-te perguntar uma curiosidade. Se tu, ok, no caso não tens PHDA, mas imagina, isto é um universo, não é? Um universo neurotípico e um universo neurodivergente, não é? Vamos chamar-lhe aqui dois universos distintos. Se tu te identificas mais num universo neurodivergente ou neurotípico e porquê? Olha, que pergunta. Essa foi bem pensada, não estava à espera. Não estamos a fazer diagnósticos. Não há diagnósticos eu aqui. estava mesmo a tentar ver o que é que eu tenho em mim que Sim. encaixe na norma e o que é que eu tenho que encaixe na não norma nestes universos neuropsiquiátricos, digamos assim. Pronto. Eu acho que em geral sou mais da norma. Porque não identifica em mim nada que seja claramente muito fora dessa norma. Agora, acho também que tenho muita abertura e posso tentar eu própria tocar áreas ou comportamentos que não sejam propriamente os normativos. Certo. Percebes? Ou seja, Sim. olhando para trás, por exemplo, para a minha infância, a minha adolescência, não vejo nada que fosse muito diferente do que eram as pessoas com quem convivia, rapazes ou raparigas, ou então éramos todos, pronto, fora ou dentro da norma, não é? Pronto, também pode ser isso. Sim. Mas depois tenho algumas coisas que eram um bocadinho fora, não é? Por exemplo, sei lá, em relação à leitura, por exemplo, que havia gente que desvalorizava muito numa idade muito precoce, eu sempre adorei. Sim. Pronto, e portanto era capaz de ter uma predileção por isso em detrimento de passar noitadas numa discoteca. Sim, por exemplo. Sim. Pronto. E portanto, se isso é divergente, em relação à norma Sim. porque se calhar aos 15 ou 16 anos é mais esperado que estejas a embebedar-te pelas primeiras vezes. Sim. Ou em relação à atividade física, por exemplo, ou ao gosto pela ciência e pelo desconhecido, que são áreas que às vezes tu desenvolves um interesse mais tarde, ou não tão refinado numa idade mais precoce, e eu já o tinha. Se isso é fora da norma, para mim era o que me fazia sentir bem, não é? E como também ignorava assim um bocado o que é que os outros pensavam. É isso, também é importante essa... Não é? É um bocado por aí. Sim. Mas depois o gosto por aquilo que não é exatamente igual vem exatamente disso. Certo. De eu própria, em algumas coisas, procurar também fazer diferente, ou entender o que era diferente, ou gravidez, por exemplo, certo. Não é? Sabes perfeitamente que eu passei uma gravidez pronto, com algumas coisas menos boas, e a atividade física foi extremamente importante. E isso era completamente fora da norma, não é? Eu cheguei a ouvir coisas, a ouvir coisas do género, ele vai-te sair pela boca, ainda te vai sair pela boca, ou coitado do menino anda aí. Eu já nem ligo. Pronto, realmente portanto, coisas que... mas isso eu não tinha um comportamento de oposição, mas muitas vezes, porque não fazia as coisas com esse objetivo de todo, mas dava-me algum prazer ser divergente nesse sentido. Certo. Porque sabia que estava a fazer o bem para mim e para o bebê, que não estava a fazer o mal, e que isso também podia funcionar como uma chamada de atenção, porque agora olhando para trás, não é? Certo. E os comentários que essas mesmas pessoas têm e tiveram, realmente até fizeste bem, olha que bem que estás, olha que bem que ele é, que grande, que não sei, estás a ver? Quase como um mostrar e o não ter receio de fazer as coisas de forma diferente dos outros, seja na minha profissão, seja no meu dia-a-dia. Portanto, se calhar dentro da norma, naquilo que eu considero um desenvolvimento, que com conhecimento técnico sei que foi um desenvolvimento que não teve ali oscilações que deixassem dúvidas de nenhuma patologia subjacente, mas que depois com alguns comportamentos que sem serem opositivos, que fogem um bocado do que habitualmente algumas pessoas faziam. Certo. E aqui a minha última questão é um bocadinho como é que tu te vês, na infância já falaste um bocadinho da tua infância, portanto que nunca viste assim nenhum comportamento, ou não foi uma infância
conotada por nada quer dizer, de fora do vulgar, não é? Portanto, que foi uma infância normal, dito. Voltamos ao mesmo ao vulgo normal, não Claro. é? Porque lá está, para ser mais fácil de compreender. Mas hoje em dia a Maria cresceu, não é? Portanto, a Maria é uma criança adulta, como somos todos, como é assim que eu gosto de nos ver, somos crianças adultas. Como é que a Maria é como mulher? Ou seja, o que é que tu enfrentas como mulher, principalmente numa área que tendencialmente era muito masculina, a neurologia, a cirurgia, é uma área que era, aliás, quase tudo era masculino em determinado Na momento, medicina não é? quase tudo era. Na medicina Mudou era muito o paradigma, mas era é verdade, quase mas por tudo. exemplo, somos à ginecologia obstetrícia, se calhar tínhamos ali um Sim. paradigma mais feminino do que Ou na pediatria masculino, até. ou na pediatria, exatamente, mas a neurologia não, ou seja, efetivamente, quando nós, como mulheres, encaramos profissões ou posições sociais que nos põem como targets quase, não é? Como é que é a Maria como mulher, como mãe, como profissional? Acho que o meu dia tem 48 horas dentro de 24. Não sei Às vezes podia. não é? Pronto, mas atendendo às coisas que consigo organizar e que consigo fazer, com características particulares da minha vida, não é? Acho que consigo encaixar imensa coisa. Eu não tenho noção de que encaixe isso tudo e que consigo agilizar e que consigo fazer. Quem está de fora às vezes chama-me a atenção. Mas não estás cansada? Sim, o cansaço é algo que assiste a toda a gente, não é? Nós não fazemos coisas sem nos cansarmos. Mas acho que sou uma pessoa que consigo dar conta das várias tarefas. Tenho os meus momentos maus, em que acho que não vou conseguir fazer tudo, em que vou falhar em alguma coisa, em que vou falhar comigo enquanto pessoa, em que vou falhar com o Bento enquanto bebê ainda, não é? Em que vou falhar com a minha profissão, porque tenho sempre aquela sensação, e acho que isto é transversal a nós, mulheres, que é, nós queremos em todas as áreas fazer tudo e fazer bem feito, e sabemos que temos capacidade para isso, garantir que... e ao mínimo deslize, que não é deslize nenhum, muitas vezes já nos culpabilizamos e achamos que o mundo vai desabar. Pronto. Isto independentemente de tu teres PHDA e eu não ter. Acho que é um traço nosso e sobretudo pessoas que queiram ser competentes nas suas várias vertentes. Portanto, acho que sou uma pessoa que tem, lá está, as 48 horas dentro das 24, que convivo bem com isso. Felizmente já estou numa geração, em termos profissionais na neurologia, que já não sentiu tanto o peso da distinção homem-mulher. Uma geração antes, sim, muito. Ao ponto de neurologistas mulheres não engravidavam durante o internato. Era impensável, porque era um sacerdócio. Era uma dedicação absoluta e era quase encarado como que maçada, que chatice. Como é que isso lhe foi acontecer? É verdade. Mas pensas que hoje em dia isso acontece muito ainda em várias áreas. Sim, mas a mulher tem uma noção frágil. Claro, eu tenho um claro. útero. Ok, mas estou numa má posição, não é? Exatamente. Mas, e respondendo à tua pergunta, não é? No caso da neurologia, já estou numa geração em que já não se nota tanto isso. Ainda há, pronto, não vou particularizar aqui, obviamente, mas ainda há, eu tive a felicidade de não notar tanto isso. Não significa que não tenha notado, num momento ou outro. Fruto também, lá está, geracional. Porque quem tinha esses comportamentos, e quem ainda os tem, vem de uma geração patriarcal, completamente. Certo. Não é? E, portanto, já era mal visto sequer a mulher ser médica, quanto mais especialista e neurologista numa área, então, para quem dizer neurologista, não é? E, portanto, comportamentos que vinham daí, às vezes não por maldade, aí sim, há pessoas más, pronto, mas algumas pessoas não eram más, era porque foram educadas assim. E o processo de mudança, e algumas notava-se que depois tentavam até ter comportamentos diferentes, tentar corrigir o que disseram, e a gente percebia que as pessoas estavam, como se diz, embatucadas. Porque pior. Sim, mas eu disse isto, eu não devia ter dito, porque ela até é competente, eu não queria dizer, mas saiu-me, eu não tenho predileção por ele nem por ela, mas acaba por ser tendencioso. Mas havia alguma tendência, mas no geral, uma geração antes da minha era catastrófico, não é? Uma neurologista que engravidasse num serviço enquanto interna era massacrada. Sim, hoje em dia temos que fazer essa opção. Por exemplo, não é? A cirurgia não há essa opção. Ou tiras ou engravidas. Não, as duas coisas é que não fazes. Porque caso contrário, no caso dos médicos, não é? O engravidarmos durante o internato implica que tínhamos que atrasar, pela licença de maternidade, temos que atrasar o final do internato, temos que ir numa época diferente, temos que compensar estágios, temos que compensar tempo, e pensa-se isso tudo. Mas depois nós vamos querer fazer isso tudo.
O problema é esse. Claro. Porque vai andar ali a correr contra o tempo, a querer compensar, a fazer, e às vezes é essa coisa do, não, eu também consigo. Se ele consegue, eu consigo. A questão é já está errado. Eu acho que nós impomos a nós próprias isso. Sim, completamente. Não é? Pronto. Às vezes nem... inconscientemente. Sim. Porque, é pressão social. sim, é uma pressão social e que, muito embora nós até achemos que não, isto já não me toca a mim, em alguns momentos necessariamente sim. Porque depois também aquela condescendência, não é de, pronto, também, deixa lá, olha, agora és mãe, tens um menino pequeno, portanto, se não fizeres isto ou fizeres aquilo, não, mas eu não vou deixar de fazer, até porque há coisas que me dão prazer fazer, porque é que eu vou deixar de fazer? Ou uma questão muito básica, não é? Tens um miúdo pequeno, não te preocupes tanto com a casa, ou... Sim, se ficares arrumado, ficou. Sim, mas não tem a ver com a criança, tem a ver que eu gosto de ter as coisas de determinada forma, gosto para mim. Mas estás a ver, talvez seja uma preocupação, eu tenho essa conversa com o meu marido várias vezes, que para eles não é uma questão. Porque é que isso é um problema? Mas vocês é que não criaram esse problema. Não, o problema existe. Mas isso é para vocês e, portanto, é difícil às vezes fazê-los entender o problema existente aqui nesta dualidade. E lá está, voltamos ao mesmo. Eu friso sempre esta parte da mulher e do feminismo porque isto tem um impacto tão grande Sabes, na saúde mental. Agora ao contrário, e mesmo na medicina, e para não te interromper muito, mas lembrei-me agora, que é, também há agora o inverso, que é tentar ser tão social e politicamente correto, de tentar levar a colo pessoas cuja competência é certo. Pronto, mais questionável para determinadas funções ou posições, apenas porque é mulher. E eu também não concordo com isso. Acho que é uma questão de mérito, não é? E se invertermos isto por completo à custa dos extremos, certo. Vamos cair no ridículo. Não. É assim, eu continuo a ser apologista da meritocracia. A questão é que tu não vives num contexto cultural que favoreça a meritocracia, não é? Quer dizer, tu vês isso na política, vês isso em tudo, não é? Portanto, já seriam outros 500. O que eu te queria perguntar agora era se tens alguma pergunta, vamos fechar o episódio, e queria só te perguntar se tens alguma pergunta para me fazer, ou... uma pergunta, o que for, pessoal vier à cabeça. A ideia deste podcast, já me disseste que foi também muito pela desinformação, mas em termos pessoais, à Rita, e não só à Rita com PHDA, mas o que é que tu tiras deste projeto para ti, individualmente? O que é que tu cresces com isto? O que é que, além da motivação, da desinformação e de ajudar os outros, que eu sei que claramente está subjacente, não é? Mas o que é que tiras das várias conversas que vais ter? O que é que vais aproveitar para ti? Que tranquilidade, ou por outro lado, que ansiedade é que te vai gerar por querer saber mais e avançar mais? É assim, eu naturalmente sou uma pessoa extremamente curiosa, sempre fui, desde criança, e sempre fui uma pessoa que, aparentemente não, sou assim um bocadinho mais desligada, mas sou muito empática e sou muito sensível às vezes ao problema do outro. E acontecia muito em criança, sobretudo em criança, de que vários problemas que se iam passando me perturbavam muito. E eu tentava sempre ter várias iniciativas quando era miúda, e a minha mãe, talvez um bocadinho fruto de... Coitada, já não sei o que te faça, já não sei, porque eu passava a minha vida frustrada e chorava imenso, porque me revoltava muito. A minha mãe uma vez disse uma coisa que foi, olha que não és tu que vais mudar o mundo. E sabes aquela coisa, fica ali, sabes, eu não dei particular importância a isso, mas o que é que eu comecei a fazer? A pensar, se calhar ela tem razão, não vou ser eu sozinha que de facto vai mudar o mundo. E como eu sempre me dediquei, por exemplo, ao voluntariado, e com o passar do tempo eu dediquei muito ao voluntariado com sem-abrigo e toxicodependentes, portanto eu dediquei muito a essa área ao longo do tempo e continuo a dedicar-me. O que eu comecei a perceber de várias pessoas com quem eu ia falando, de associações, de pessoas até individuais, era que na realidade tu nem sequer precisas de pensar em mudar o mundo, não é? Tu na realidade, se pensares que o teu trabalho pode mudar a tua rua, é bem mais do que suficiente. Uma rua tem muita gente, por assim dizer, não é? Portanto, se uma só pessoa fizer algum tipo de trabalho, em algum momento da tua vida vão dizer, és maluca, não tens mais nada que fazer. Não, eu tenho muito que fazer, não me interpretem mal, eu tenho mesmo muito que fazer. Mas aquilo ficou-me ali na cabeça e depois houve ali um ponto de viragem, que foi quando eu fui mãe, e eu achei sempre que ia ser mãe de um menino. Eu vou ter um homem, lá está, eu vou ter um homem porque é mais fácil, não é? E veio uma menina, eu pensei, bolas, agora já não sei o que é de fazer com esta informação, não é? Ou seja, quando eu comecei a ver a personalidade da Matilde desenvolver-se e as dificuldades que a Matilde já enfrenta, a Matilde tem 9 anos e meio, e
ela própria, não é isso que ela vê em casa, mas ela própria na escola ou em algumas atividades não tem alguma dificuldade em se defender. E eu ensino, não, olha, tens de pôr de pé, é uma questão de postura, endireita as costas, põe de pé, responde, não tens de ser mal educada. E quando nós vemos isto acontecer, uma coisa é ser connosco, não é? Quando é contigo, tens duas hipóteses, não é? Ou de facto endireitas as costas e vamos lá resolver o problema, ou então metes a viola ao saco, como se costuma dizer. A Matilde mete muitas vezes a viola ao saco. E eu pensei, fogo, porquê? O que é que não é isto que ela vê em casa, não é? Porquê que isto acontece? Ou seja, a pressão social que uma criança de 9 anos, mulher, sofre já é tão grande que nem com o exemplo que ela tem em casa ela consegue, percebes? Ou seja, talvez fosse um menino, a maturação é diferente, a maturação emocional do menino é só um bocadinho diferente, eles não têm tanta essa consciência. Mas este miúdo, obviamente que já vai nascer com uma posição muito feminista, não é? Porque eu não vou educar um miúdo para ser um homem tipicamente, nem sou homem, portanto... Não, ele tem mesmo que respeitar, ele tem que entender o que é o período de uma mulher, tem que entender o que é uma mulher, tem que entender isso tudo porque, caramba, ele vai ter uma mulher, não é? E eu acho que foi um bocadinho aí a minha motivação. Quando, entretanto, aconteceu, engravidei, de facto nós já estávamos a planear, como sabes, casamos o ano passado e estávamos a planear ter um segundo filho. Quando eu soube que era um menino, pensei, caramba, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Portanto, foi preciso ver uma menina primeiro para eu ter essa noção, a plena noção, e ver no fundo quase o repetir da história, do que é uma menina não compreendida e não sei o quê, para de facto, ok, agora já sei o que é que eu tenho que fazer para lhe mostrar a ela. Portanto, no fundo, eu não estou à espera de obter reconhecimento, ou não é essa a causa. Aqui eu já só queria que a Matilde olhasse e visse, olha, vês o que é que nós podemos fazer, ou seja, no fundo mostrar um bocadinho não só às outras mulheres que mesmo com algum tipo de condição ou não mental, e também frisar bem a saúde mental, a nossa posição enquanto mulher é fundamental e não é uma questão do que estás a dizer do, eu pretendo ser levada ao colo mais porque sou mulher, não sou feminista a esse ponto, não é esse o caso, mas mostrar-lhe do que é que nós somos capazes, independentemente de ter ou não, de ser tal neurotípico ou tal neurodivergente, mas um bocadinho que a minha motivação foi essa. Mesmo até, lá está, quase parece que estás a provar uma coisa à tua mãe. é sempre essa. Não estou, mas claro que mas foi uma motivação, ficou no subconsciente, ficou aí. Ficou. Da minha mãe, lá está, porque eu acho que tudo tem linhagem feminina, não é? Portanto, tudo vem da mãe, da avó, não é? Por exemplo, a minha avó já era uma pessoa mais aguerrida, já era assim muito diferente da minha mãe é uma pessoa mais contida, a minha avó não, super aguerrida. Era daquelas que ia para o café, beber cerveja, fumar, quer dizer, não era, lá está, o habitual, claro. Não é? Numa pessoa que já faleceu com mais de 90 anos, quer dizer, isso fica, não é? Aquele sangue na guerra, não é? Fica um bocadinho. Que houve ali uma fase em que eu adormeci e pensei, bolas, não pode ser, não, isto não faz parte não é Rita isto. E porque percebi que há uma série de mulheres que eu fico verdadeiramente triste, porque estamos a falar de mães, incríveis, e não só mães, obviamente, mas profissionais inacreditáveis que sofrem de uma brutalidade porque não conseguem mesmo dar a volta, não conseguem sequer reconhecer e têm medo mesmo do que é que, às vezes, o que é que a outra mulher vai pensar, ou se calhar os meus utentes não me vão respeitar, ou percebes? Isso foi uma das minhas motivações. Acho que entre nós, muitas vezes, não somos boas pessoas umas com as outras. Não é? Isso, e portanto não podemos querer mostrar que somos pessoas, eu ia dizer normais, mas estamos sempre a ganhar no mesmo, não é? Pronto, é verdade. Não é que seja homem ou mulher, tem capacidade, tem que expor a render, ponto final, independentemente de tudo, não é? E nós não podemos querer mostrar isso, não por combater o homem ou outra mulher que está ao lado. Não é o caso. Não é? Portanto, não pode ser isso, tem que ser por nós e sem rebaixar, seja o que for, não é? E acho que também é um ponto importante, que é que as mulheres entre elas, não é com guerrinhas. Infelizmente ainda acontece um bocadinho, sim. Às vezes há alguma maldade, não é? Porque eu não preciso o homem às vezes não reconhece isso porque ele não vê isso acontecer. Sim. E ele não é porque baixar ninguém, não é? Que eu sobressaio, muito pelo contrário, eu tenho que sobressair para mim e por mim, mas ao fazer as minhas coisas, ao ter os meus objetivos, sem para isso andar a ter que calcar ninguém, nem a dizer mal, nem a dizer que sou mais ou menos, não é? Pronto, portanto, isso é um trabalho que daqui por 30 anos.
reunimos novamente. Daqui por 30 anos, Não já é? sabem, estamos aqui outra vez. Sim, se calhar só com os capacetes de realidade virtual, não Opa, é o sei. que for, é o que for. Não A gente sei, a parar parar é a que não reforma está num em sítio cima da mesa. paradisíaco qualquer, mas acho que sim. Olha, Maria, quero-te agradecer, porque como disse no início do episódio, realmente a tua vida está sempre a mil e tu próprio falaste sobre isso. Mas é importante, era muito importante ter a tua presença aqui por várias razões, como ficou descrito aqui ao longo do episódio. E vou usar aqui um bocadinho os episódios para reforçar sempre o mesmo, que é necessário termos muita atenção à desinformação, procurar informação fidedigna, procurar profissionais fidedignos e que de facto, se houver dificuldade, procurar páginas ou conteúdo que de facto suscitem mais confiança e mais transparência. Espero que tenham gostado. Este é mais um episódio do nosso podcast. Fiquem atentos porque os próximos vão ser igualmente incríveis, portanto fiquem atentos. Obrigada.